Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 10 de julho de 2019, são 14 horas e 8 minutos. Continuando com a nossa Escola Bíblica Dominical, lição 5 de 4 de agosto de 2019, a mordomia da igreja local. Texto áureo. Escrevo-te estas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Verdade prática. O cristão deve valorizar a igreja local como um ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Leitura diária. Segunda, Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus edifica a sua igreja. Terça, Atos capítulo 12, versículo 5, uma igreja de oração. Quarta-feira, Romanos capítulo 16, versículo 5, a igreja em casa. Quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, igreja, lugar de ensino. Sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, igreja, lugar de edificação. Sábado, Efésios capítulo 1, versículo 22, Jesus, o cabeça da igreja. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 9, versículo 31, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hinos sugeridos 53, 376 e 530 da harpa cristã. O objetivo geral: expor que a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Objetivos específicos. No primeiro tópico, apresentar a mordomia dos bens espirituais. No segundo tópico, refletir sobre a mordomia da ação social da igreja. E no terceiro tópico, conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Introdução. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Para iniciar, o que é igreja? Igreja vem de uma palavra grega, eklesia, que quer dizer assembleia ou reunião. Noutras palavras, você sozinho não é igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou parte da igreja e você é parte da igreja. Nós somos apenas igreja quando estamos reunidos. A mordomia dos bens espirituais. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 22. E também capítulo 17, versículo 14. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias.
e nos últimos dias revelou-se através de seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando o seu inestimável e infinito valor. Espera-se que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha a primazia. Salmos 119, 11. Num culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis. A palavra de Deus na igreja precisa ter a primazia, precisa ter a prioridade. Precisamos nos dedicar à leitura e meditação da palavra de Deus. É pela palavra que a nossa fé é firmada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então precisamos cada dia mais ler e compreender a palavra, pedir sabedoria a Deus, que Ele certamente dará. Sabedoria da sua santa palavra. Porque muitas das vezes, em algumas igrejas, em alguns templos, as pessoas fazem de tudo nos templos, menos a leitura da palavra. Mas a palavra ela é primordial na igreja. A mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. Todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz. Mateus 28, 19. Que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazos. Sem discipulados não há aprofundamento da fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Isso é, o que as estatísticas missionárias revelam. Onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanecem em Cristo. Mas quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. A mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Na Bíblia há orientação para o uso correto dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público, tais como marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para outro, sapatear, fazer aviãozinhos, etc. Segundo a Bíblia, isso é meninice, imaturidade e muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Os dons espirituais, que servem para também nos dar unção, e unção é assim, né? Uns são e outros não são. Então nós precisamos ter esta unção em nossa vida. Muitas das vezes, por falta da palavra, pessoas, para tentar mostrar que são espirituais, fazem todos tipos de coisas, sapateiam e rodopiam, pulam e fazem tantas coisas, mas nada mais do que carnalidade. Síntese do tópico primeiro. A mordomia dos bens espirituais envolve a valorização da palavra de Deus, a evangelização, o discipulado e o uso dos dons espirituais. Ou seja, nós primeiro ensinamos a palavra do Senhor na evangelização, depois discipulamos e em seguida temos os dons
espirituais. A mordomia da ação social da Igreja. A assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos o fundamento para a obra da assistência social, nos Salmos. Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37, 25. Certamente, já com idade avançada, o salmista podia concluir que o Jeová Jirê não desampara jamais aqueles que o servem. Salmos 82, 3 e 4. Nos Provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Provérbios 29, 7. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Nos profetas, Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. Jeremias 22, 3. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender aos pobres. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Zacarias capítulo 7, versículos 9 e 10. A assistência social é uma das formas de que a igreja tem também de proclamar o Evangelho. Por que não? Porque quando nós fazemos em amor, com amor e entregamos um alimento para aquela pessoa que está necessitada, o amor de Deus faz com que a pessoa acaba se sentindo sensibilizada e acaba assim nos vendo como ser verdadeiros homens e mulheres de Deus. Porque fazemos em amor e não para aparecer, como muitas das vezes fazem, algumas pessoas que fazem um bem e mostram isso principalmente em redes sociais para mostrar que é uma pessoa boa. Na verdade, a Bíblia diz que ele já recebeu a sua recompensa na terra. Porque o que uma mão faz, a outra mão não vem a saber, Assistência social no Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos para a obra de assistência social. Nos Evangelhos, Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, Mateus capítulo 15, versículos 29 ao 39. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Nos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículos 44 e 45. Nas epístolas, o apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério de socorro aos pobres e carentes. Romanos capítulo 12, versículo 8. O apóstolo Tiago, de início em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção. Tiago capítulo 1, versículo 27. Pois a fé sem as obras é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 17. Então, mais uma vez aqui, Cristo nos mostra que a igreja precisa estender a mão ao próximo, que é a verdadeira religião, Visitar os órfãos, visitar as viúvas, estender a mão àquele que é de fato necessitado. Agindo para a glória de Deus, o alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo, ou do marxismo, ou da teologia da libertação, braço auxiliar do marxismo, que desacraliza o Evangelho e politiza o reino de Deus.
para acolher e cuidar dos necessitados. Os representantes dessas ideologias usam um ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuarem-se no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. O fundamento da igreja local para a prática social está nos salmistas, nos profetas, em Cristo e nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós e, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, Gálatas capítulo 2, versículo 10. Que estrutura as igrejas locais têm para atender os novos convertidos que se acham entre certos grupos? Prostitutas, moradores de rua, drogados, famintos, deficientes e deprimidos. É preciso, à luz do exemplo do nosso Salvador e dentro das nossas possibilidades, Eclesiastes 9:10, estruturar o mínimo de condições para resgatar tais segmentos. Sejamos zelosos na mordomia da ação social. Síntese do tópico 2. A ação social no Antigo Testamento tem base nos livros dos Salmos, Provérbios e Profetas, no Novo, nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas. Nós não precisamos de uma ou outra questão de socialismo ou coisa parecida para exercer a nossa função que Cristo nos ensinou, que é justamente de continuar ajudando aquelas pessoas que realmente são necessitadas. E, claro, fazendo sempre em amor, para não aparecer e não querer ser o centro das atenções, né? Geralmente, quando se faz algo para Deus, nós certamente seremos recompensados por Deus. Nós não precisamos de holofotes. Subsídio doutrinário, diaconia, serviço, ministério, são os esforços no serviço a Cristo que continuam o ministério encarnacional que realizou e que nos ajuda a realizar. O caráter desse ministério é servir, não imita o padrão da autoridade ou do propósito que este mundo impõe. A essência do ministério tem sido exemplificada por Cristo, de uma vez para sempre, Marcos capítulo 10, versículo 45. E como consequência servimos a Cristo por meio de servir a criação que está debaixo do seu senhorio. A dimensão de serviço no ministério leva-nos, além de divulgar as boas novas, com denodo e coragem, a participar do desejo de Deus, que é alcançar de modo prático os marginalizados da sociedade, as pessoas que não têm ninguém para pleitear a sua causa e que se encontram desconsideradas e abandonadas. Também foram criadas à imagem de Deus. A igreja revestida pelo poder do Espírito terá de passar das palavras para ações, se quer ver realizados os propósitos de Deus. Não poderá haver maneira de fugir deste fato, se vamos realmente servir no ministério continuado de Jesus Cristo. Esse serviço deverá seguir o exemplo do seu ministério. Então, se realmente nós queremos que a igreja, até mesmo a nossa igreja, cresça, precisamos continuar fazendo esse trabalho social para ajudar os necessitados. A mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. É notório o crescimento dos desigrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos deste movimento é esta falsa ideia, já que a igreja sou eu. Não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Ora, não é isso que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quer sua igreja local seja grande, quer seja pequena, ou um ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Tenha a alegria de congregar, ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja, o seu corpo. Como eu já falei, você sozinho, você não é igreja. Eu sozinho também não sou igreja, nós fazemos parte da igreja, né?
membros do corpo de Cristo. Portanto, uma pessoa sozinha não é igreja, ela apenas faz parte. Então, essa questão do desigrejado, ele já entra num equívoco muito grande, que é achar que ele é igreja. Ele não é igreja, ele é parte da igreja. E congregar é justamente reunir, né? Então nós precisamos nos reunir para adorar o nome do Senhor. É claro que você também pode fazer isso sozinho, mas eu quero apenas deixar claro que você sozinho, você não é igreja, você faz parte da igreja. Líderes cristãos como mordomos. Os pastores das igrejas locais, como mordomos cristãos, têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Nosso Senhor ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés aos discípulos e ensinou: entendeis o que vos tenho feito? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 12 e 15. Aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, inacessíveis aos humildes servos do Senhor, mas todos devem fazer parte da irmandade da bacia e da toalha. Essa perspectiva consciente da liderança evangélica é o mais eficaz antídoto contra o orgulho. Alguns líderes, pastores, se acham superiores aos outros membros, o que não é verdade. O próprio Cristo aqui nos ensinou humildade. Tudo que fazemos para o Senhor, precisamos ter humildade no nosso coração. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mordomia dos membros e congregados. Numa igreja local, além dos líderes, temos uma responsabilidade específica. O membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus, conforme a sua capacidade, orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados, liderando departamentos e realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. João capítulo 9, versículo 4. Síntese do tópico 3. A mordomia dos crentes na igreja local leva em conta a necessidade de congregar os líderes e também os membros como mordomos no reino de Deus. Conclusão. A mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Como está lá em Salmo 122, 1, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, que nós venhamos ter essa alegria de estar na casa de Deus. O nosso questionário pergunta: quem são os mordomos da palavra de Deus hoje? Resposta: pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical. Qual a melhor maneira de se exercer a mordomia da palavra de Deus? Resposta: uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. A quem foi confiada a grande mordomia dos dons espirituais? A resposta: a Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à Igreja de Cristo, ou seja, aos salvos. Pergunta: em que está o fundamento para a nossa prática social? Resposta: o nosso fundamento para a prática social está nos salmistas, nos profetas, em Cristo e nos apóstolos, ou seja, na Bíblia. Pergunta: que grande lição Jesus deu aos apóstolos sobre a humildade? Resposta: ele lavou os pés dos discípulos de maneira humilde. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é casa de oração. Então, que nós venhamos bater nesta porta do céu com as nossas orações, que nós venhamos estar no culto para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor, e que tudo que nós venhamos fazer, que façamos para a obra dele, para o crescimento do reino, e com humildade
e com amor, e que cada um de nós, pastores, evangelistas, líderes, ou você que também é membro, que você seja também um mordomo da palavra de Deus, levando a palavra, evangelizando para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e certamente você estará no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça, quem faz a escola é o aluno, é você quem faz a escola. Tchau!